Queridos, aqui pela manhã, no culto das 8, a gente esteve falando a respeito das mudanças que a nossa vida, ela nos impõe. Nós entendemos que, tanto para aquele que serve, como para aquele que não serve, as mudanças de fases, elas são necessárias, elas acontecem e elas têm um viés de nos ensinar a compreender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. É óbvio que dentro dessas mudanças que nós enfrentamos na nossa vida, vamos encontrar muitos momentos difíceis, alguns dissabores, alguns enfrentamentos que vão trazer até mesmo desconforto, queridos, para as nossas vidas. Mudar de fase, sair de um ambiente e se transportar para outro, ele não é confortável. Eu costumo dizer para as minhas filhas que as mudanças nas nossas vidas, elas acontecem logo de muito cedo, né? A criança que está ali no ventre da mãe, quando ela sai daquele ambiente quente, com uma temperatura adequada, parece que de forma brusca ela é retirada daquele lugar e ali ela tem que experimentar outros tipos de experiências, ela tem que experimentar outras vivências, e nós entendemos que a partir daquele momento, muitas coisas hão de acontecer. A minha filha, ela está na 5ª série, né, a mais nova, está ali a Manuela, e ela, eu já tenho explicado para ela que depois que ela sair da 5ª série, como a escola dela só vai até a 5ª, ela vai ter que se deslocar para outra escola, porque ali vai ter uma mudança de colegas, mudança de professores. Então, muitas vezes as mudanças são desconfortáveis, só que elas são necessárias, queridos, para nos levar para um propósito maior e nos tirar de uma zona de conforto e fazer com que Deus nos ensine e nos torne maduros para a boa obra. Amém? Quando a gente olha o escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele faz uso do sol, faz uso da chuva, faz uso dos rios e de um ciclo repetitivo das coisas. Ou seja, ele aponta para o sol que hoje nasce e depois, no final ali da tarde, ele se põe. E ele fala que no outro dia esse sol vai manter este mesmo ciclo, né? Ainda que muitas vezes as nuvens, elas tampem ali o brilho do sol, nós entendemos que o sol, ele segue o seu curso. Nós entendemos que as estrelas, elas aparecem, elas estão ali, o brilho do sol ofusca elas durante o dia, mas durante a noite elas aparecem. Então nós entendemos que o escritor, ele começa a falar a respeito desse ciclo repetitivo das coisas e aponta para a permanência da terra, ainda que todos esses processos passem e aconteçam. Por exemplo, os dias passam, os meses passam, outubro se vai e novembro vem, o ano se acaba e o ciclo continua. Gerações vêm, gerações vão. E ainda que essas coisas aconteçam de um modo cíclico e repetitivo, elas acontecem sob circunstâncias diferentes. Ou seja, ainda que os fins sejam os mesmos, os processos são afetados de forma diferente. A semente que hoje recebe a chuva e é colhida amanhã, já a próxima chuva que virá, ela poderá ser tão violenta que ela vai afogar a semente e colocar a perder toda uma colheita. Apesar de a chuva ter vindo, apesar de o sol ter nascido, os meios, eles são afetados e coisas diferentes acontecem dentro deste processo. Porque os processos de mudanças que eles acontecem, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ela acontece a todo instante. Porque nós vimos que a maneira dos antigos transmitirem o concerto de Deus era, por exemplo, por meio da oralidade. Não existia ainda papéis para escrever. Então nós entendemos que Moisés, por exemplo, e Adão e Eva, quando foi ensinar ali, passar o concerto de Deus, os direcionamentos, eles passavam por meio da oralidade, e as gerações iam passando,
o conserto de Deus era transmitido, as mudanças eram acontecendo. E quando uma geração ela deixava de dar ouvidos à lei do Senhor, era necessário lembrar aquele povo, para que aquele povo não viesse perecer e não colocasse também em risco uma geração que viria. Então as gerações passam, as coisas passam, só que os meios são afetados de forma diferente. Só que para muitos, queridos, mudar de fase é também gerar expectativa. Tem pessoas que entendem que esse é um processo que leva ele a uma alegria. Fazer planos. Essa pessoa sonha. Essa pessoa se empolga. Só que para outras pessoas mudar de fase nada mais é do que um processo repetitivo, um processo exaustivo e um processo desanimador. Aquela questão de que, poxa, eu já sei como vai ser. As coisas vão acontecer tudo do mesmo jeito. Muda as coisas, mas parece que nada muda. Contudo, queridos, a forma que nós encaramos as mudanças na nossa vida dirá muito a respeito de nós. Porque se nós formos negligentes nesta geração, a próxima virá. Sem sombra de dúvidas ela virá. Só que a questão é que eles poderão ser afetados de uma forma negativa. E a cobrança de tudo isso, a fatura, digamos assim, virá. E estará em nosso nome. Só que se nós formos zelosos e atravessarmos as fases da vida com êxito, nós deixaremos um legado que servirá de exemplo para as próximas gerações. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3. Eu quero falar a respeito de mudanças de fases. E Deus, Ele direcionou uma palavra aos nossos corações, como mude de fase, mas não perca o propósito. Mude de fase, mas não mude de propósito. Mude de fase, mas olhe para aquele que tem te guiado rumo a um propósito maior. Queridos, Josué capítulo 3 diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a ordem para esse povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-no. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que Deus está vivo no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando o sacerdote que carrega a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão, ele transborda em ambas as margens na época da colheita.
Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Queridos, essa passagem, ela fala muito a respeito de mudança, porque nós estamos falando de um povo que sai do Egito, um povo que não estava acostumado a guerrear, um povo que era escravo, cujas suas atividades era amassar barro constantemente para fazer tijolos, um povo que não tinha um poder bélico, não tinha armamento, não tinha preparação, e o povo ele sai do deserto sob o comando de Moisés, e ali ele se encontra agora sob o comando de Josué, porque Moisés faleceu, o Senhor recolhe Moisés. E ali talvez tinha uma tensão por parte de Josué e também por parte do povo. Por parte do povo porque era um outro líder, apesar de que o povo já tinha visto Josué trabalhando desde o início com Moisés. Não sei se os irmãos lembram quando Josué, ele está guerreando contra os amalequitas. Moisés está com as suas mãos levantadas, intercedendo. Arão segura de uma mão, Hur segura na outra mão. Enquanto Moisés está intercedendo, Josué prevalece contra os amalequitas. Quando as mãos de Moisés se cansam e caem, Josué ele começa a perecer diante dos amalequitas. Então a gente percebe que Josué era um homem de guerra. Era um homem que estava junto com Moisés durante muito tempo. Quando Moisés subia para o monte para ouvir o concerto de Deus, em muitas ocasiões Josué estava junto com ele. Só que é diferente você estar caminhando ao lado de alguém e você agora ficar no lugar deste alguém para assumir uma posição que é estranha para você. É como se você tivesse que agora encarar de frente um problema que até então você não tinha consciência na pele do que aquilo significa. Porque uma coisa é caminhar com Moisés, outra coisa é estar no papel de Moisés. E ali havia essa tensão. E Deus ele levanta Josué e fala: Josué, se coloque de pé, porque meu filho Moisés morreu. E agora é você que tem que se preparar para levar esse povo para até a terra prometida. E dá direcionamentos para Josué: não se aparte do livro dessa lei, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, para que Deus prospere os teus caminhos. Então havia uma mudança ali, havia uma tensão ali naquele momento. E a Bíblia diz que o último acampamento que o povo de Israel se coloca é um acampamento de Sitim. E ele tinha que sair de Sitim para ir até o Jordão. E quando eu olho para o acampamento de Sitim, parece que a palavra ela traz uma conotação de um lugar resistente, um lugar durável, um lugar de uma certa segurança. Porque a palavra sitim significa bastões de madeira ou propriamente madeira de acácia. A madeira de acácia foi a madeira que foi feita a Arca da Aliança. Que lá dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e estava o maná também. Os irmãos lembram que quando Deus mandava o maná para o povo tinha que comer o maná e pegar o necessário somente para aquele dia. Porque se eles guardassem, aquilo criava bicho, se perdia. E Deus estava ensinando para o povo que eles tinham que depender totalmente de Deus e que o pão de cada dia o Senhor derramaria.
aquilo estava dentro da arca. E quando o povo para em Sitim, que significa madeira de acácia, poderia trazer uma conotação de que até aqui estamos seguros. Até aqui nos dá um certo conforto e uma certa tranquilidade. Mas eles tinham que sair deste lugar para mudar de fase e ir em direção ao Jordão. O Jordão, queridos, era o rio principal da Palestina, que descia do Monte Hermon, nascia do Monte Hermon, atravessava o mar da Galileia e desembocava no Mar Morto. Só que Jordão significa aquele que desce. Então eles estavam, entre aspas, nos lugares onde eles ainda estavam tranquilos, eles tinham que se deslocar daquele lugar para ir em direção àquele que desce, o Jordão, em direção ao seu primeiro desafio sobre a liderança de Josué. Então ali já havia uma tensão e uma certa angústia, talvez no coração de alguns, como ia ser aquele momento? O que ia acontecer naquele momento? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero trazer aqui aos nossos corações a respeito de mudança é o seguinte: mude de fase e saia da zona de conforto. Mudar de fases, queridos, é necessário. O povo estava sentado. Josué levanta pela manhã, passa 3 dias durante o acampamento e depois ele dá a ordem seguinte para o povo: saiam de suas posições agora e sigam a Arca da Aliança. Saiam do lugar de conforto e se permitam agora ser invadidos por um sentimento de temor, muitas vezes de preocupação, mas também de confiança, sabendo que aquele que chamou, ele capacita, ele respalda e ele dá o direcionamento. E o povo, ele sai das suas posições, e ele sai daquela zona de conforto, porque o povo, queridos, muitas vezes ele tinha essa tendência de querer ficar na zona de conforto. Olhe para o povo quando sai do Egito, eles caminham pelo deserto, e muitas vezes eles começavam a murmurar, dizendo assim: não tinha sepulcros lá no Egito? Por que tirou a gente de lá para querer matar a gente aqui? A gente quer água, a gente quer pão, e Deus dava pão, Deus manda o maná, Deus manda a chuva de codorna, a roupa não envelhece, o sapato não perde. Mas muitas vezes eles falaram em seu coração e liberaram muitas vezes em plenos pulmões: queremos voltar para o Egito. Ou seja, é melhor estar sofrendo, mas estar na zona de conforto. É melhor estar na zona de conforto e estar sofrendo do que enfrentar dificuldades e alcançar o propósito de Deus. O povo, muitas vezes, ele era assim. E há uma certa semelhança também a muitos de nós que se encontramos nessa zona de conforto, que o nome, ele já diz zona de conforto, mas não tem nada a ver com, de fato, o que ele é. Porque a zona de conforto é extremamente desconfortável. Então, local de segurança, local de falsa segurança. A zona de conforto dá uma falsa sensação de que está tudo bem. A zona de conforto, muitas vezes, ele nos coloca numa situação de acomodação. Preciso ficar aqui. É um lugar, é tão perigoso a zona de conforto, porque ela limita as nossas ações e nós somos tentados a limitar as ações de Deus também. Nós achamos que Deus só é capaz de fazer aquilo que os nossos olhos veem. De sorte que se nós estivermos enfrentando uma luta, e essa luta ela for contrário à realidade humana, nós falamos: isso é impossível acontecer. Isso não tem possibilidades de acontecer. Muitas vezes, quando estamos paralisados na zona de conforto, ficamos num lugar, entre aspas, aconchegante, aonde não há desafios, aonde não há mudanças, aonde não há transformação de vida, aonde não há maturidade, aonde não há enfrentamento dos problemas, e muitas vezes queremos dizer que Deus também está nessa zona de conforto conosco, no sentido de que nós queremos ficar aqui e não queremos prosseguir para o propósito que Deus tem para nós. Então é um lugar que limita as nossas ações
e nos tenta limitar as ações de Deus. Quando Deus fala assim para o povo através de Josué, sai desse lugar, era como se ele estivesse arrancando uma planta que está confortável em um ambiente, sendo regada pelo sol, sendo regada pela chuva, tirar ela e plantar ela em outro lugar, aonde talvez ela vai encontrar desafios, desconfortos e muitas situações contrárias. E é necessário que aquela planta que está ali, ela vá para outro solo, frutifique e ainda produza sombras até mesmo para aninhar os pássaros e para trazer tranquilidade para aqueles que se repousam embaixo dela. Ou seja, tirar de um lugar é desagradável, queridos. Sair em viagem, sair em jornada. Porque o povo, ele não queria. Para eles era confortável ficar ali. E Deus está dizendo, saia desse lugar, levante, sai de suas posições. Se tem um ali, vem para cá. Se tem um ali no canto, passa para o outro lado. Mas é necessário que nós venhamos sair do ambiente de conforto e avançar para o propósito que Deus tem. E isso não está ligado, queridos, a uma mensagem triunfalista, dizendo que você tem que vencer, que você tem que avançar, somente para conquistar aquilo que você quer, para o seu bel prazer. Não, porque Tiago diz, pedis e não recebeis porque pedires mal, porque pedis para satisfazer os vossos próprios deleites. Não estamos dizendo a respeito de satisfação interna, plena, só nossa. Nós estamos dizendo a um propósito de Deus que não fica limitado àquilo que os nossos olhos veem, mas Ele alcança aqueles que estão ao nosso redor também. Salomão diz assim em Eclesiastes que quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Queridos, imaginam o agricultor naquela época, sem tecnologia como nós temos hoje, se ele fosse esperar que o tempo estivesse bom para que ele lançasse a semente. Ele nunca ia lançar a semente. Então, muitas vezes nós observamos muito como que está o ambiente. E isso não está ligado que nós devemos fazer as coisas às cegas, sem preparo. Não, não é isso que está dizendo, porque a Bíblia nos aconselha a nós sermos diligentes nos nossos planejamentos. Mas está querendo dizer que nós temos que confiar, mesmo quando todos os prognósticos parecerem contrários, nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Então, queridos, o serviço é nossa responsabilidade, mas os resultados pertencem a Deus. Saiam de suas posições, saiam da zona de conforto. Mude de fase, mas certifique-se para onde e para o que você está olhando. Porque, queridos, não seria inteligente nós sairmos da nossa posição e simplesmente seguirmos os nossos próprios caminhos. Tem pessoas que muitas vezes elas estão prosperando em várias áreas, elas estão bem financeiramente, elas estão bem em vários setores da sua vida, só que muitas vezes elas esqueceram para onde elas devem olhar e que caminho elas devem trilhar. Então, quando Josué fala para o povo, saiam das suas posições, mas certifique-se que vocês estão seguindo a Arca da Aliança. Porque a arca simbolizava a presença de Deus naquela época. Então, queridos, quando o povo ele sai da sua zona de conforto, ele tem que permanecer com os seus olhos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Não é inteligente sair andando sem propósito. Não é inteligente nós sairmos da nossa zona de conforto, mas seguirmos o caminho que o nosso coração está dizendo. Porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos entender qual caminho Deus quer que nós seguimos, que nós venhamos seguir. Se o Senhor está na frente, siga os passos do Mestre, porque tu serás bem-sucedido aonde quer que fores. E quando a Bíblia fala caminhar, sair e olhar e seguir, entende-se por caminhar por algum objetivo, partindo de um propósito para outro. Sabe, queridos, quando Deus diz, sigam,
sai, mas siga. Refere-se, queridos, a uma vida vivida de forma plena. Esse verbo aqui, seguir, ele é usado como siga, mas siga em obediência. Siga, mas siga os padrões estabelecidos pelo rei. Siga, mas certifique-se de ouvir o direcionamento do general. Saia da zona de conforto, mas certifique-se de seguir os passos daquele que te guia. Saia da zona de conforto, mas certifique-se de seguir os passos daquele que tem o melhor para a tua vida. Saia sim, mas saia em obediência. Saia sim, mas saia com um propósito. Então nós precisamos entender que mudar de fase, sair de um ambiente e perder Deus de vista é a mesma coisa de continuar no ambiente, querido. Nós precisamos sair sim, mas nós precisamos entender que a jornada que nós estamos seguindo, ela vai trilhar o propósito estabelecido por Deus e não o propósito estabelecido pelas nossas próprias vontades. Mude de fase, mas não perca Deus de vista. Porque sair do lugar de conforto, olhar para onde que deve se chegar, e muitas vezes na caminhada perder Deus de vista, também não é uma atitude inteligente. Tem muitas pessoas que começam bem, mas terminam mal. Talvez você conhece pessoas, queridos, que quando você se converteu, no começo da sua caminhada cristã, era uma bênção. Ela orava, ela ministrava, ela louvava, ela dava testemunhos. Talvez você conhece pessoas que você olha e fala assim, poxa, que pena. É um instrumento nas mãos de Deus, mas perdeu Deus de vista. Deixou de trilhar o caminho que deveria. Saiu sim um dia da zona de conforto, decidiu olhar o Senhor, mas na caminhada perdeu o Senhor de vista. Decidiu seguir aquilo que as suas paixões estavam dizendo em seu coração. Quantas pessoas, queridos, estavam conosco há um determinado mês, ano atrás, e hoje já não estão mais. Perderam o propósito do Senhor. Porque quando Deus diz aqui, através de Josué, no capítulo 3 e no versículo 4, mantenham uma distância de cerca de 900 metros da Arca da Aliança. Imagina, queridos, que a Arca da Aliança estava ali. Imagina milhões de pessoas. Nós estamos falando de muita gente que saiu do Egito. E aí Deus ordena para o povo que ele ficasse mais ou menos 1 quilômetro de distância da Arca da Aliança. Muita gente. Por que distante, queridos? Nem perto demais, para que a multidão que estivesse aqui não fosse privada de ver o caminho que Deus estava direcionando através da arca, mas também, querido, na frente da arca também não, porque senão o povo ia perder o caminho de vista e não ia saber para onde deveria ir. Então Deus estava dizendo, nem perto demais, mas também não colado demais, mas não na frente, mas atrás, para saber que o general Deus Todo-Poderoso vai na frente e guia os passos daqueles que o servem. Então nós ficamos atrás do Senhor no sentido de tentar entender para onde Ele está nos guiando. Não perto demais, para não querermos dar dicas para Deus o que tem que fazer. Não na frente para não perdermos o caminho, mas atrás, entendendo que Ele que abre os caminhos e os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aqui, queridos, eles tinham que ficar uma determinada distância da Arca da Aliança. E os direcionamentos através da vida de Josué continuam. E no versículo 5 eu entendo que Deus diz, mude de fases, mas aceite as condições estabelecidas por Deus. Queridos, não é inteligente nós sairmos do nosso lugar, nós olharmos para Deus, nós seguirmos o propósito estabelecido pelo Senhor, e quando nós devemos ouvir os direcionamentos para seguir e alcançar um propósito, nós deixarmos de lado as ordens do Senhor e queremos dizer para Deus o que deve ser feito. Esse é um dos erros que nós mais vemos as pessoas querendo agir.
Porque aqui no versículo 5 ele diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Existe um direcionamento dado por Deus. Queridos, Deus se revelou. Deus se permitiu se fazer conhecido à humanidade. O direcionamento que Deus deixa para a humanidade é as Escrituras Sagradas. E tem muitas pessoas que fazem para si bezerros de ouros e fazem do seu Deus a sua própria consciência. Ou seja, elas querem ditar as regras de como devem ser as coisas a partir de hoje. Cristãos que não seguem as Escrituras, mas dizem à torto e direita: isso não tem nada a ver e eu adoro do meu jeito. Se adorar de qualquer jeito fosse aceito por Deus, Nadab e Abiú não morriam quando iam acender o fogo lá no templo. Eles chegaram e falaram: não, vamos adorar do nosso jeito, mas vocês não podem acender fogo aí, mas vamos adorar do nosso jeito. Os filhos de Arão acenderam o fogo e fizeram com que o incenso se incendiasse naquele momento. Quando o fogo sobe, desce fogo do céu e consome eles e mata eles naquele momento. Então a gente precisa entender que existe sim um padrão de adorar a Deus. Deus direciona como nós devemos buscá-lo. Deus dá coordenadas nas Escrituras para que a gente não se perca. Deus dá direcionamento para que o povo entenda qual é a vontade de Deus. E isso não está, querido, pautado num legalismo, como se eu tivesse que obedecer, como se tivesse um cabresto aqui e eu ficasse preso nos mandamentos do Senhor, sem sequer que esse mandamento não tenha nenhum benefício para mim. Pelo contrário, queridos, Deus nunca divorcia a sua glória do bem-estar do ser humano. Entenda uma coisa, só que o meu bem-estar, na minha consciência, não é muitas vezes o que é bom para mim. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos pedir como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que é impossível ser expresso por meio de palavras. O Espírito Santo, por saber a real intenção do nosso coração, ele vai, sonda aqui e leva ao Pai. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim para Deus: Deus, ele ou ela está me pedindo isso, mas não é isso que de fato ela precisa. Não dá isso para ela. É isso que ela necessita e é isso que é bom para ela. Deus, faz isso para ela. Então, por que nós devemos seguir as condições de Deus? Porque Ele sabe o que é melhor. Queridos, se Deus derramasse nas nossas vidas tudo o que nós pedimos, eu tenho plena convicção que talvez a metade ou mais nem vivo estaria aqui. Primeiro porque nas nossas angústias, nós falamos muitas vezes para o Senhor: Senhor, tira a minha vida que eu não aguento mais. Se Deus falasse assim, tudo bem. Só que a questão é, queridos, que muitas vezes também nós pedimos para o Senhor coisas que vai ser prejudicial para nós. Pode ser bom momentaneamente, mas o que Deus quer para nós não é algo que se pereça aqui, mas é algo que tem uma conotação mais longa e prolongada, porque a nossa caminhada, ela tem que ser constante para que nós alcancemos o propósito estabelecido pelo Senhor. Queridos, de nada vai adiantar nós vermos o caminho, sabermos para onde ir, sem o preparo devido, queridos. Continuaremos frustrados. E quando ele fala: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, porque é através do processo de santificação que os cristãos ajustam a sua vida à vontade de Deus. É a operação contínua do Espírito Santo na vida dos crentes, fazendo os santos se conformar ao caráter de Deus, as nossas afeições, a nossa forma de falar, a nossa forma de se relacionar, o nosso bom testemunho. A santidade vai fazer com que a gente se aproxime mais de Cristo e a gente fique mais semelhantes a Ele.
Aonde os primeiros cristãos foram chamados de cristãos foi em Antioquia. Eles passavam e as pessoas, como forma de zombaria, diziam: olha lá os cristãos. Mas não era porque era legal, era inteligente, era algo que trazia um certo prestígio, não. Eles falavam: olha lá os cristãos, porque eles se pareciam com o seu mestre. Eles eram igual ao Cristo que eles servem. Ainda que para o mundo pareça zombaria, para nós é uma honra se aproximar, nem que seja 1% da santidade desse nosso Deus. Queridos, porque sem santificação, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 14, que ninguém verá o Senhor. Isso é, nós não contemplaremos, experimentemos a ação de Deus em nosso favor. Então, nesse sentido aqui, Josué conclama o povo a se santificar, porque se eles se santificarem, eles veriam os fatos extraordinários que Deus realizaria amanhã. Se santifiquem, porque tem coisas que vão acontecer. Se santifiquem, porque Deus vai mostrar coisas para vocês. E diferente, queridos, de que muitas vezes nós achamos que isso está ligado a uma questão de troca, de barganha, de meritocracia. Eu faço para receber. Não é isso que Josué está dizendo aqui. Porque senão, eu só receberia o favor de Deus se eu fizesse algo. Quando na verdade Deus derrama o seu favor mesmo eu não fazendo e não merecendo. Só que aqui, algumas promessas de Deus, elas são incondicionais. Tudo que eu preciso fazer é crer. Só isso. Só que enquanto outras precisam que nós preenchemos certos requisitos. Como assim? Ao satisfazer essas condições estabelecidas por Deus, nós estamos trabalhando não para merecer a bênção, mas certificando que nosso coração está preparado para receber a bênção de Deus. É como se Deus estivesse preparando o nosso coração para nos entregar. Então, caminhe, mas certifique-se de que nessa caminhada você está seguindo os propósitos estabelecidos por Deus. Amém? Mude de fase, mas entenda que a glória é de Deus. Deus permite que os seus filhos na terra provem de um sucesso. Porque, por exemplo, se você faz uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, MBA, se você vai para fora fazendo intercâmbio, você se esforça, Deus te capacita e você se esforça para fazer. Você faz muitas coisas que outras pessoas não fazem. Muitas vezes você perde noites. Muitas vezes você se cansa. Você se priva de algumas coisas para conquistar outras. E Deus derrama na sua vida uma determinada graça que faz com que você prove o sucesso do seu trabalho. Ou seja, o sucesso é seu, mas a glória é de Deus. É Ele, é para Ele e é por meio dEle todas as coisas. Por Ele nos movemos, por Ele respiramos, por Ele vivemos. E ai de nós se não fosse a presença dEle. Quando aquele homem, Pilatos, ele acha que pode fazer alguma coisa ao prender Jesus e diz: por que você não fala comigo? Porque eu tenho poder para te mandar prender e para te mandar soltar. O Senhor Jesus disse para ele: você não teria poder nenhum se do céu não lhe fosse dado, querido. Ou seja, a autoridade foi Deus que deu. É Ele que está no controle de todas as coisas. Então, o propósito da exaltação aqui, ele tinha a ver com a glória de Deus. Porque olha o que Deus diz aqui no versículo 7 para Josué. Hoje eu começarei a exaltar você na vista de todo Israel, para que todos saibam que da mesma forma que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Uau! Para muitas pessoas isso ia soar como, sabe? Nossa, eu quero estar como Josué, eu quero ser exaltado. E aí ele vai fazer coisas para ser exaltado, para ser exaltado, para ser exaltado. E ele pega a história de José e distorce toda. Hoje você está aqui embaixo e daqui a pouco você vai ser governador. Queridos, Deus não colocou José ali para que ele recebesse um status maior do que outras pessoas. A Bíblia é muito clara, está claro, irmãos. Não precisa ser um exegeta, não precisa ser um hermeneuta, não precisa ser um teólogo. Está lá escrito muito claro. Se uma criança pegar e ler, ela entende.
José, ele pega e disse assim para o povo: olha, vocês pensam que tudo o que aconteceu aqui foi para o meu mal, foi para isso? Vocês pensam que vocês fizeram algum mal para mim? Não, Deus permitiu tudo isso que acontecesse para preservar a outra geração. Foi para isso que eu passei. E detalhe, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. A exaltação, ela tem uma conotação que visa a glória de Deus, querido. Então, todos os pontos nas Escrituras, nós precisamos entender aonde Deus e como Deus se revela. Não é sobre Josué, não é sobre José, não é sobre Abraão, não é sobre Isaac, sobre Jacó. É sobre ele, querido. Como ele se revela nas estrelinhas das Escrituras. Mude de fase, mas certifique-se de ouvir a voz de Deus. E aqui no versículo, caminhando para o fim, no versículo 9 e 10, ele diz assim: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Senhor está vivo no meio de vocês. Venham, queridos, ouçam a palavra do Senhor. Porque vocês podem sair, sim, do seu lugar, da zona de conforto. Vocês podem olhar. Vocês podem não perder de vista, vocês podem certificar que a glória é de Deus, mas se tudo isso acontecer e não der ouvidos à voz do Senhor, todas as outras coisas elas perderão a sua eficácia. Porque é um conjunto daquele que serve a Deus. Mude de fase, sim, ultrapasse os desafios que você tem enfrentado. Vá, como um guerreiro vai para as trincheiras mesmo, não é fácil. A vida é dura mesmo. Os puritanos diziam assim que a vida é dura, curta e incerta. E de fato ela é mesmo. Não é fácil. Nós enfrentamos adversidades diárias, lutas que muitas vezes forçam a gente a prosseguir. Às vezes os pés estão sangrando, mas tem que continuar caminhando. Porque voltar já não tem mais essa opção. Como Pedro disse, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Não existe mais caminho para eu voltar. Eu não posso mais voltar para lá. Então mude de fase, mas certifique-se de ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus diz assim para Josué, hoje eu vou começar a exaltá-lo, Josué ele pega e levanta o povo e fala, venham ouvir as palavras do Senhor. Porque somente dessa forma vocês saberão que Deus está no meio de vocês. Então Josué chama o povo. E como nós olhamos essa passagem, queridos, ela é muito propícia para entendermos qual é o propósito de Deus. Porque esta palavra, no original, ela significa o verbo chamar. É o chamar de Deus, é o chamar de Deus para Israel. Quando Moisés, ele transfere a lei para o povo, ele diz, venham, ouçam a voz do Senhor. Venham, povo, ouvir o mandamento do Senhor. Ouçam o concerto de Deus, é o chamar de Deus. Então o verbo chamar, ele traz o sentido de obedecer. Ele não é simplesmente escutar, mas é ouvir e absorver. É prestar atenção no que está ouvindo. É compreender aquilo que Deus está dizendo. Porque muitas vezes Deus fala uma coisa, nós entramos por aqui, saímos e sai por aqui. E por isso que muitas pessoas acabam não provando de uma mudança na sua vida, porque sedes ouvintes da palavra do Senhor, mas sedes também praticantes dela. Se nós só ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática, pouco resultado nós teremos, queridos. Porque a vida cristã, ela se revela em uma praticidade. O Senhor me chama e eu vou. O Senhor nos chama e nós aceitamos. O Senhor nos chama e nós obedecemos. O Senhor fala e nós ouvimos. Porque este reino, ele é regido por um rei. E aonde há um reino, há regras. Porque se não tiver regra, virá anarquia. O povo faz o que quiser. Então é necessário nós entendermos que ouvir é obedecer, queridos. E João disse assim, ei, os mandamentos do Senhor não são pesados. É difícil, mas não são pesados. E eu gostaria de finalizar aqui, Levi, pode vir aqui, pode tocar. Eu falei aqui pela manhã que quando toca já impulsiona a gente assim, tipo, ei, está na hora de parar.
Já deu, amém. Tem amém que a gente precisa entender os amém, né, irmão? Entendeu? Tem amém que nem todo amém é concordância. Tem amém que é para, já deu. E aqui, queridos, caminhando para o fim, Deus diz, no Salmo de número 65, versículo 2, portanto, Deus é aquele que escuta as nossas orações. Deus é aquele que ouve os nossos clamores. Ouve, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Lembra quando o povo saía, estava lá no Egito sendo humilhado, sendo massacrado? Quando o povo estava sofrendo? Não, imagina o sofrimento. É você trabalhar todo dia de forma escrava, de forma, sabe, você não tem o que fazer, só tem que obedecer. E a Bíblia diz que no meio daquele sofrimento, em Êxodo capítulo 2, versículo 24, eu ouvi o lamento de vocês e me lembrei da aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, quando vocês estavam perecendo, eu ouvi o clamor de vocês. Deus ouve os nossos clamores. E muitas vezes nós nos negamos a ouvir o que Ele tem direcionado para nós. O povo vai. O povo atravessa o Jordão. Acontecem coisas maravilhosas. Deus começa a ensinar o povo. Depois da travessia do Jordão, a Bíblia vem nos dizendo, aqui no capítulo 4, no capítulo 5 e no versículo 9, que Deus ele tinha removido do povo a humilhação que ele estava no Egito. E no versículo 12 diz que depois de comerem o produto da terra, de chegarem ali na terra, o maná cessou de cair. Deus estava dizendo, agora sim vocês estão capacitados. Não vai cair mais do céu não, vão lá e conquistem agora. Já dei para vocês no tempo que vocês precisavam. Eu sei que aquele momento vocês não conseguiam, e eu dei. Só que agora acabou o maná, conquistem a terra agora. Portanto, queridos, aquele que não ouve o que Deus diz, não compreende. Aquele que não ouve, ele não absorve. Aquele que não ouve, ele não discerne. Aquele que não ouve, ele não desfruta. E aquele que não ouve, ele não muda de fase. Ele permanece no mesmo lugar. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a clamar ao Senhor. Porque talvez a fase que você está exigindo de você uma mudança. Você tem compreendido isso? Eu sei que muitas vezes é difícil estar em um ambiente hostil. Talvez dentro do seu trabalho você sabe que há uma luta, há uma batalha travada. Quantas vezes você sai nos períodos de intervalo, vai ao banheiro, chora e fala para o Senhor, Senhor, até quando? Eu quero sair daqui, eu quero mudar. Deus tem te impulsionado. Só que muitas vezes você permanece ali porque há um propósito maior. Só que Deus tem direcionado o teu coração para algumas coisas. E essa decisão tem que ser tomada de forma sábia, de forma inteligente, mas tem que ser direcionada pela voz dos céus, para que você comece a entender quão boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Comece agora a clamar e a apresentar ao Senhor as tuas causas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Mudanças é necessárias, mudanças de fase são necessárias. Deus te impulsiona para que você saia da zona de conforto, para que você olhe para o Senhor, para que você não perca Deus de vista, para que você o obedeça, para que você entenda que a glória é dele e para que você entenda que é necessário atravessar o Jordão para alcançar o propósito estabelecido pelo Senhor. Eu sei, queridos, que a chegar na terra prometida há gigantes, há tempestades, há batalhas, há lutas, as lutas não param, as batalhas elas acontecem sim, mas Deus neste momento tem te encorajado para que você prossiga, porque o soldado muitas vezes ele volta da batalha ferido, ele volta da batalha mutilado, mas ele volta com êxito, porque o nosso general é Cristo, é Ele que guia os teus passos, é Ele que te direciona, e Ele te dá uma mensagem de ânimo e de fortalecimento essa manhã, para que você enfrente esse obstáculo que está à sua frente, porque
porque não há barreiras que possam impedir o agir do Senhor. Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, cuja a palavra do Senhor diz que Ele está sentado no globo da terra, e o chão é o escabelo dos seus pés. Ele pega o oceano com as conchas das mãos dele, queridos. Ele colocou limite, nas águas. Então Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu filho, Ele cuida do seu casamento. Tão somente, queridos, saia dessa zona de conforto, olhe para Cristo, volte para os braços do Pai, se renda ao Senhor esta manhã e permita que a sua vida seja transformada em nome de Jesus Cristo. Comece agora a orar, queridos. Comece agora a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Comece agora a se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus, som do coração do teu filho, Deus, som do coração da tua filha, sinta-se abraçado agora pela presença de Deus. Querido, se você pode e você tem essa liberdade de abraçar a pessoa que está do seu lado, se a pessoa que está do seu lado é da sua família, ministre sobre a vida dela, queridos. Talvez você convidou ela essa manhã e ela está aqui te agradecendo, mas agradecendo primeiramente a Deus. Comece agora a deixar essa atmosfera invadir a tua vida. Comece agora a deixar o Espírito Santo quebrar todas as barreiras, quebrar os obstáculos, quebrar os ferrolhos de ferro, quebrar as portas de bronze. O Senhor vai adiante de ti, querido, e essa peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Deus, abre os caminhos para os teus filhos, nos impulsiona a te servir, nos impulsiona a te buscar. Traz a cura para esse coração ferido, traz a cura para essa vida, meu Pai, que está cansada de lutar, que olha para o problema e muitas vezes se acomodou nele. Deus te chamou aqui essa manhã para que você se sinta agora abraçado pela presença dEle, e Ele diz para ti que esteve contigo a todo momento. Porque pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, de sorte que não venha se compadecer do filho do seu ventre. Mas se isso acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Então Deus começa agora, queridos, a te abraçar. E neste momento eu gostaria de clamar ao Senhor para que você que entrou aqui por essas portas e você está afastado da presença de Deus, você que se desviou dos caminhos do Senhor, você perdeu Deus de vista, eu gostaria que você que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, levante a sua mão bem alto para que eu possa te conhecer, querido. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você frequenta a igreja, mas ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, e você gostaria de confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem aqui, queridos. Não perca tempo, o tempo está acabando. Nós queremos orar por sua vida, nós queremos interceder por tua vida. Se você está afastado da presença de Deus, ou quer se entregar para Jesus hoje, vem aqui à frente, nos procure. Se você está envergonhado por algum motivo, nos procure aqui no final do culto. E eu quero orar já finalizando e pedir o Espírito Santo de Deus, nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares. Abençoa, Senhor, este domingo, abençoa este primeiro dia da semana, Senhor. Nos dá força, nos dá coragem, Pai, para que nós possamos enfrentar, meu Pai, a segunda-feira que virá. Eu sei que muitas pessoas estão desanimadas com o dia de amanhã. Ei, queridos, olhe sobre a ótica divina, olhe sobre a ótica humana, não olhe sobre a ótica humana, olhe sobre a ótica divina, olhe sobre a ótica espiritual, e que você sinta-se abraçado pelas mãos do Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, e que a boa mão do Senhor te guie, te leve em segurança, e que o amor de Deus Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sobrevenha sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.